João deixa claro para nós que todo pecado é uma transgressão da lei de Deus. Qualquer pecado é uma transgressão. Portanto, se você quando era criancinha, lá você tomou a bala do seu amiguinho, você roubou a balinha do seu amiguinho, você transgrediu a lei de Deus, você está violando um dos 10 mandamentos. Portanto, você é um transgressor. E quando nós olhamos para Romanos capítulo 3, versículo 23, Paulo deixa claro para todos nós que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos. Paulo não diz assim, alguns pecaram. Paulo diz, todos pecaram, estão afastados, destituídos da glória de Deus. Isso significa que não houve aqui nessa terra um único homem, com exceção de Jesus Cristo, que pisou aqui nessa terra sem ter cometido um pecado. Não há aqui nesse recinto hoje uma única alma viva que não tenha transgredido a lei de Deus. Mas o problema é que toda transgressão é passível de penalidades. Toda transgressão. Por exemplo, se você infringir as leis do trânsito, o que pode acontecer? Quais são as penalidades? Você pode tomar uma multa e pode até perder a sua licença para dirigir. Toda transgressão da lei ou de qualquer tipo de lei, quando transgredida, traz penalidades. E a pergunta a ser feita é: qual é a penalidade por transgredirmos a santa lei de Deus? Qual é? A penalidade é, Paulo vai responder isso lá em Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Que tipo de morte é essa? Evidentemente que não é a morte física. Evidentemente que se trata da morte eterna, porque no complemento do versículo, Paulo diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então morte só pode ser morte eterna. Então, meus irmãos, fica evidente para todos nós que todos nós somos culpados e merecemos a condenação eterna, porque todos nós um dia violamos a santa lei de Deus. Pesa sobre nós essa culpa do pecado que está sobre os nossos lombos. Pesa sobre mim e você a culpa do pecado e saiba, não há nada, absolutamente nada que você possa fazer para reverter essa situação. E eu não posso fazer nada por você porque eu não posso fazer nem por mim mesmo. Você não pode fazer nada para mudar essa condição, para remover de você a culpa, a condenação do pecado. Somente Deus tem poder para mudar a sua condição. Somente Ele pode fazer algo por você. E a boa notícia é, Ele fez. A boa notícia é que Ele fez. No versículo 5 nós encontramos Deus agindo graciosamente em nosso favor. Veja o versículo 5. Vocês sabem que Ele se manifestou, ou seja, Ele se fez carne, Ele habitou, Ele veio viver nesse mundo. Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Meus irmãos, esse texto é maravilhoso. Esse texto é carregado de graça. Jesus se manifestou, isso é, Ele se fez carne, Ele se fez homem, e como homem que foi, Ele obedeceu a sua própria lei. Ele obedeceu de forma perfeita, e isso é importante para mim e para você, porque se você crê nele, se você se entregar a Ele, isso significa que o seu substituto, Jesus Cristo, obedeceu no seu lugar. Portanto, você não será mais um transgressor da lei. Veja que João deixa claro que nele, Jesus Cristo, não há pecado, porque Ele viveu, sim, uma vida perfeita aqui nessa terra. E talvez você se pergunte, o que Ele fez para tirar os nossos pecados? O que Jesus fez para tirar os nossos pecados? Ele deu a sua vida por nós numa cruz, para satisfazer a justiça de Deus. Aquele que se manifestou, Ele obedeceu a lei de Deus perfeitamente. E mesmo sem ter cometido um único pecado, mesmo assim foi castigado pelo Pai, como se tivesse cometido todos os pecados. Jesus Cristo naquela cruz foi tratado como um transgressor. Mas por quê? Quem fez isso com Ele? Quem fez isso com Ele? Foi o próprio Pai. Foi o próprio Pai que fez isso com o seu Filho. Porque só existia uma forma de satisfazer a justiça de Deus. Só existia um meio, e esse meio seria através de Jesus Cristo.
Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, nós inclusive cantamos um trecho dessa música aqui hoje de propósito. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, aquele que não cometeu um único pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, o tratou como um pecador. Para quê? Para que a justiça de Deus fosse satisfeita. Então nós em Cristo somos feitos justiça de Deus. Nós em Cristo não devemos absolutamente nada para Deus, porque a nossa dívida foi paga. Você sem Cristo está perdido, está condenado, porque a justiça de Deus não foi manifestada em seu favor naquela cruz, será manifestada em você no fogo eterno do inferno no futuro.